Gente, alguém manda mensagem pra Flávia e pede pra ela entrar. Se não der, a gente. Se ela falar que ela não tá conseguindo entrar, aí a gente muda para um outro perfil. Eu crio uma outra reunião em outro perfil de alguma maneira. Quem tem o telefone da Flávia aí? Tem uma galera aqui que tá. Alguém faz esse favor pra mim? Deixa eu mandar. Aqui a Flávia tá entrando. Deixa eu ver se rolou. Beleza. Tá aqui. Ótimo, deu certo, ela voltou. Bom, e aí, alguém. Ô, Renan, na verdade, a gente tá esperando o pessoal entrar, então estamos falando das manifestações aqui, já falamos do meu cabelo, já. é, e a gente está falando das manifestações, né? Falando que para algumas pessoas foi uma grande surpresa saber, porque aconteceu nos Estados Unidos, né? Saber que a polícia mata de maneira aleatória, injusta e não sei mais quais adjetivos eu posso usar, mata a população negra, né? Eu sempre passo para os meus alunos esse site aqui, ó, de que morrem os brasileiros. É, é um site maravilhoso, assim, né? E aí eu digo sempre para eles, olha, nós brasileiros estamos morrendo. Peraí. Só que aí, por alguma razão, essa galera não entende quem somos nós brasileiros, né? Então, tem uma galera, na verdade não é essa galera, mas tem uma galera que não entende quem somos nós, os brasileiros. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, só para vocês entenderem um pouco do que a gente estava falando das manifestações, é, como. Ó, tá vendo? Esse site, ele tem gráficos aqui que mostram do que morrem os brasileiros, né? Do que a população brasileira morre. Aí, esse primeiro gráfico, ele tem aqui do lado esquerdo o percentual. E aqui embaixo, o, a idade da população. Então, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que os homicídios aqui no início do gráfico, eles crescem mais ou menos aqui com 15 anos, ó. Então, as pessoas começam a ser assassinadas mais ou menos com 15 anos. E esses homicídios, eles só vão diminuir quando chegar aqui, perto dos 30, que é o que a gente chama de população jovem, né? Ou adolescente. Então, quer dizer, não até 30, mas a galera que entre 15, 25 anos e 20, e 29 anos está morrendo aos montes no Brasil, né? E aí você pensa assim, bom, por que essa população morre? Repara que as mulheres também são assassinadas aqui, mas menos do que os homens. Mas há uma diferença, né? As mulheres são assassinadas por serem mulheres. Os homens não. Os homens não são assassinados por serem homens, né? São assassinados por N fatores, por serem pobres, por serem negros, por serem uma série de coisas. Mas as mulheres, então, aqui um cara mais desavisado, ele poderia falar assim, ah lá, tá vendo? Quase não morre mulher no Brasil, o cara vem falar aí de Lei Maria da Penha. Então, as mulheres, diferentes dos homens, morrem pelo fato de serem mulheres. Aí, dá uma olhada aqui nos homicídios, deixa eu ver, deixa eu ver que está. Vocês estão conseguindo ver? Tem alguém que tá com dificuldade de ver? Peraí, eu não consigo diminuir essa tela. Dá pra ver sim, Fábio. Ah, perfeito, beleza. Então, quando a gente olha a população branca, a gente tem menos homicídios, né? Mas quando a gente olha a população negra, olha o que acontece com a mortalidade, como causa de mortalidade dos homicídios, principalmente aqui, ó, nessa faixa que vai de 10 a 30 anos. Então, tem muitos jovens negros morrendo aos montes no Brasil, e aí só não vê quem não quer, né? Basta a gente ver.
a taxa de mortalidade por idade, que é esse gráfico aqui, ó. Então, a mortalidade é maior quando são bebês, quando são crianças, isso é normal, porque o sistema imunológico não é muito bem formado. Mas dá uma olhada no que acontece nessa faixa etária aqui, nessa faixa etária de 10 a 20 anos, quando homens negros morrem mais enquanto são jovens do que homens brancos, entendeu? Então, e morrem muito mais, né? A taxa de mortalidade de homens negros. Então, a gente está, nossa, e grande parte desses homens negros que morrem, não que mulheres negras não são assassinadas, ao contrário, elas também são assassinadas aos montes e por uma razão pior ainda, né? Se é que existe uma razão, né? Pode pegar mal isso que eu acabei de falar, mas é isso, né? Ou seja, estamos matando. O Brasil está, estamos não, mas o Brasil está matando. O racismo está matando, né? Um monte de gente, enfim. E era isso que a gente estava falando. E aí eu perguntei se alguém queria falar alguma coisa sobre essas manifestações, tudo que está acontecendo aí no mundão. Ah, é só que, tipo, às vezes dá raiva de a gente estar numa pandemia, porque eu queria muito ir pra rua, sabe? Porque eu fui ano passado pela primeira vez e eu adorei a sensação de estar participando de uma coisa que eu acredito. E eu queria estar Uhum. na rua lutando pela democracia, mas não posso sair de casa, pelo menos só pro meu trabalho. E eu fico Aham. com raiva, entendeu? Angustiada de estar nessa situação, tudo isso tá acontecendo no meio de uma pandemia. E eu não poder ir pra rua e falar o que eu quero falar, gritar, escrever cartaz, xingar o presidente, aquela coisa toda que jovem comunista faz. É, perfeito. Eu acho que o fato da gente ir para a rua é legal porque a gente está ali com um monte de gente que pensa como a gente. Então a gente fala, nossa, eu não estou sozinho, né? Então isso é uma sensação muito boa. Eu acho que a decisão de ir para a rua é uma decisão certa. Eu acho que a decisão de ficar em casa também é uma decisão certa, né? Acho que não existe decisão errada ali. E aí, se o seu amigo foi para a rua, ótimo. Se você não foi para a rua, ótimo também, né? Ali é. Mas eu entendo você, Camila, que você queria estar na rua, né? Que você ponderou e ficou em casa, mas queria estar na rua. Eu entendo você e a minha vontade também era essa. A minha vontade era é, pegar um busão, pegar uma carona com um amigo, ou então juntar 4, 5 pessoas no meu carro para rachar o pedágio e ir todo mundo para São Paulo na manifestação, né? Mas não rolou. Eu ponderei também. Eu falei, o que que vale mais a pena, né? Eu colocar as pessoas que estão próximas de mim em risco ou para lutar por outras pessoas que também estão em risco, entendeu? E aí eu ponderei e tomei minha decisão. Mas eu também acho que nesse momento a gente não pode apontar o dedo e falar, você está errado porque ficou em casa ou você está errado porque você foi na manifestação, né? A Flávia saiu. Será que aconteceu alguma coisa? Bom, enfim, é isso. Mas a gente vai ter momentos para participar dessas manifestações, né? A ideia é que elas cresçam. A ideia é que eu achei muito bonito um vídeo que eu vi da, no final das manifestações, quando a polícia começou a ameaçar os manifestantes é, pretos, então eles começaram a usar termos que eu nunca tinha visto em manifestação que eu fui, né? Porque em geral as manifestações que eu vou, elas têm um perfil de pessoas, né? Nesse caso, a população preta virava para os policiais e falava ogunhê, ogunhê, né? Que é uma espécie é um termo que vem da Umbanda, né? Do Candomblé, eu não sei exatamente de qual dos dois, mas que vem das religiões de matriz africana, né? E isso empodera o negro. Então, olha que lindo, que eu queria ter visto isso ao vivo, né? Eu nunca fui numa manifestação e ouvi a população preta falar para um policial Ogunhê, né? E isso é legal, porque você tem toda a diversidade religiosa, você tem a cultura dos negros vindo e sendo mostrada, né? É lindo. Tem a Ubuntu que o Barack Obama falou quando, no Uhum. memorial, acho que do. Não lembro de quem, mas ele falou e eu achei muito bonita a É, tradução. exato. São expressões que ficam fora do cotidiano de muita gente, né? E que é legal que elas venham, passem a fazer parte do nosso cotidiano,
né? Mas é isso. Bom, acho que é isso. A gente tem uma aulinha super interessante pela frente, é uma aula de agropecuária, mas a gente vai começar essa aula de agropecuária. Olha quem chegou. Putz, a Cris. A Cris vai zoar meu cabelo, tenho certeza que a Cris vai zoar. Igual a Camila, eu apostava que a Camila ia zoar. O Renan, eu achei que ele fosse zoar, mas ele foi comedido. O Isaac também poderia ter zoado, e a Cris vai me zoar. Eu tô até esperando ela escrever que eu falar alguma coisa do meu cabelo. É, vamos lá. Bom, eu só vou esperar a Cris zoar meu cabelo aqui. Pronto. Aí eu posso começar minha aula agora. Ela só escreveu um kkk. É, vamos lá. Tô tentando ser uma pessoa menos tóxica. É bom, é bom. É um esforço, viu? É difícil fazer isso. Bom, turma, eu vou colocar aqui agropecuária, tudo bem? É a nossa aulinha de hoje. Antes de eu começar a falar da agropecuária, eu vou colocar aqui, escrever aqui, alguns conceitos importantes aqui do lado, tá? Porque geralmente eu fazia isso na lousa, né? E aqui, como eu não tenho lousa, eu vou escrever aqui mesmo, tá? Então vamos lá. Primeiro, quando a gente fala agro, essa expressão agro, ela tem a ver com cultivo, né? Então é cultivo. A expressão pecuária, ela tem a ver com criação. Então, a gente sempre diz, criação de gado é pecuária, criação de aves é pecuária. Então, ninguém planta boi, certo? Do mesmo jeito que ninguém cria alface. Ah, tem uma criação de alface lá na minha fazenda. Não, ninguém cria alface. A gente planta alface e cria boi. Então, quando a gente fala a expressão agricultura, né, tem a ver com cultivo. Quando a gente usa a expressão pecuária, então, ó, agricultura tem a ver com cultivo. Quando a gente usa a expressão pecuária, tem a ver com criação. Então, são dois termos que a gente tem que deixar bem claro aí desde o começo da aula. Um outro termo que a gente tem que deixar bem claro é, quando eu uso a expressão agrário, eu não estou me referindo à produção de alimento ou a valores produzidos pela agricultura e tal. Quando eu uso a expressão agrário, eu estou falando referente às questões sociais do campo. Então, por exemplo, aponte dois aspectos da questão agrária do Brasil. Se você falar que o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, está errado. Porque você falou um aspecto da questão agrícola do Brasil. Então, ó, quando a gente usa essa expressão agrícola, tem a ver com questões, colocar aqui, ó, questões econômicas, beleza? Quando a gente fala agrário, tem a ver com questões sociais, tá? Então, é, guarda isso aí no seu coração, porque se o vestibular perguntar para você, aponte dois aspectos agrícolas do Brasil, ou dois aspectos da agropecuária brasileira. Aí você pode falar das questões econômicas ou ainda das questões sociais. Mas se o vestibular deixar claro que ele quer que você fale é, dois aspectos da questão agrária do Brasil, aí você vai falar que há uma concentração de terra muito grande, você vai falar que tem conflitos, você vai falar que a mão de obra do campo é desvalorizada, que os salários são baixos, que existe mão de obra escrava, tudo que tem a ver com questões sociais do campo, não necessariamente com questões econômicas. Beleza? Então, agricultura, pecuária, agrário, agrícola. São termos que a gente pode usar aí que são importantes. Beleza? E aí, essa expressão agropecuária. Eita! Ah, não, eu estou compartilhando, né? Essa expressão. Bom, galera, se eu deixar assim, fica ruim? Ou é melhor eu ampliar? O que vocês acham? Acho que pode deixar assim mesmo, Fábio. Pode deixar, né? Porque daí eu consigo desenhar em cima do slide aí e colocar caixa de texto e tal. Beleza? Então, bora lá. Aqui a gente tem
o chamados sistemas de produção agrícola. Peraí, desenhar. Aqui, ó. Aqui a gente tem sistema de produção agrícola. Nesse sistema de produção agrícola, como que é essa cor aqui, ó? Ele é considerado, ou ele é caracterizado pela intensividade ou extensividade, tudo bem? Esse sistema de produção agrícola. Então, olha lá, ó. Sistemas de produção agrícola podem ser intensivo ou então extensivo, beleza? Os sistemas de produção agrícolas intensivos, aí a gente pode ter a agricultura intensiva ou a pecuária intensiva. A diferença entre uma e outra, né, o intensivo e o extensivo, tem a ver principalmente com a produtividade, que nada mais é a produção, produtividade, esse termo produtividade, é sempre a produção por alguma coisa. Então, eu pego a produção, que é uma coisa absoluta. Então, qual é a produção do Brasil? Sei lá, 3 milhões de toneladas, né? Agora, qual é a produtividade? É a produção dividida, ó, dividida por alguma coisa qualquer. Pode ser aqui trabalhador, e aí eu vou ter a produtividade do trabalhador, né? Aqui pode ser a produção por área, aí pode ser a produção por dólar ou real investido. Então, produtividade é sempre algo relativo, enquanto que produção é algo absoluto, né? Então, em agricultura, esses sistemas de produção agrícolas, eles podem ser intensivos, em geral, a produtividade é elevada, então produz muito em relação a alguma coisa, em relação à área, em relação ao trabalhador, em relação a trator, em relação ao investimento realizado e tal. A extensiva, então, o sistema agrícola extensivo, ele em geral apresenta baixa produtividade, né? Então, para apresentar baixa produtividade, a gente vai ter essas características, ó, pouco uso de insumos, seja ele químico ou então maquinário, há uma baixa aplicação de tecnologia, então, em geral, é o uso de técnicas mais arcaicas, e um baixo grau de capitalização, ou seja, um baixo valor de investimento aqui. Isso é a agricultura extensiva. Em compensação, a agricultura intensiva, ela tem uma elevada produtividade. Para alcançar essa produtividade elevada, a gente vai ter o uso elevado de insumos, químico e também de maquinário, uma elevada aplicação de capital e tecnologia, tá vendo? Ó? É isso que caracteriza a agricultura intensiva. No Brasil, os nossos produtos de exportação, eles vêm basicamente da agricultura intensiva, tá bom? Mas os nossos produtos do mercado interno, ou seja, que atende às demandas internas, feijão, arroz, farinha, mandioca e tal, são predominantemente extensivos, tá bom? A pecuária, ela pode também ser intensiva, e aqui é importante saber que na pecuária intensiva a gente vai ter a alimentação à base de ração, muitos cuidados veterinários, e eu colocaria também, peraí, eu colocaria também, como é que eu saio do design aqui? Ah, tá, é ESC. Eu colocaria também, ó, nessa pecuária intensiva, o gado confinado, ou seja, o gado fica preso no pasto, preso na fazenda. Na pecuária extensiva, a gente vai ter os pastos naturais, né? Então, pastagens naturais, em geral apresenta baixa produtividade. A gente vai ter também poucos cuidados veterinários, podemos acrescentar, ó, poucos cuidados veterinários, como vacina e tal. E o gado, ele pasta solto. Tudo bem? Então o gado fica solto no pasto lá, felizão. Beleza, galera? Tranquilo? Então, é isso que diferencia os sistemas de produção agrícola intensivo ou extensivo. Em geral, intensivo, ele tem mais tecnologia, maior aplicação de capital e por isso ele alcança
maior aplicação de maquinário, maior aplicação de insumos químicos, e por isso ele alcança uma produtividade maior. Isso não quer dizer, pelo amor de Deus, que os produtos da agricultura intensiva são melhores. Às vezes é o contrário, né? Às vezes o produto da pecuária intensiva, pelo elevado uso, por exemplo, de agrotóxico, ele acaba tendo uma, um índice de toxicidade muito alto. E aí ele é um produto ruim, beleza? Mas para o produtor agrícola, ele lucra muito mais com a pecuária intensiva. O lucro dele é muito maior com a pecuária intensiva, principalmente se ele tem a intenção de exportar produtos, né? Aí, tudo certo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Tranquilo? Aí a gente vai ter aqui a diferença entre agricultura patronal e agricultura familiar. Então, tomem cuidado, porque nem sempre a agricultura familiar, a gente pode dizer que ela é extensiva ou intensiva. Então, existem no Brasil agricultores que produzem numa agricultura familiar, tá? E que produzem de maneira intensiva, com uso de maquinário, com uso de a elevada aplicação de capital e tecnologia. Existem agricultores no Brasil que produzem extensivamente, seja com gado solto no pasto e tal. Então, tanto a agricultura familiar pode ser intensiva ou extensiva, quanto a agricultura patronal pode ser intensiva ou extensiva. Beleza? Vamos tomar cuidado aí com isso para não confundir. Na agricultura familiar, o que vai dizer que ela é uma agricultura familiar é a gestão da mão de obra e a gestão da produção. Quando a gestão, a administração da mão de obra e do trabalho fica na mão da própria família, que contrata caso haja necessidade, então a gente diz ali que aquele sistema de produção agrícola, ele é uma agricultura familiar, beleza? Então, a gestão familiar, o assalariamento é de acordo com a demanda, então a galera sabe que se vender bastante, se a colheita for boa, então o lucro vai ser alto. E essa agricultura familiar, ela pode ser tanto voltada para o comércio, quanto voltada para a subsistência, né? A subsistência. Se ela for comercial, em geral, ela é o exemplo mais interessante da agricultura comercial é esse aqui, ó. Os cinturões verdes que ficam em volta dos centros urbanos. Então, se a gente pegar em volta de Campinas, tem uma grande área que produz hortifruti e granjeiros, né? Produtos hortícolas ou hortaliças, produtos frutícolas ou então frutas e produtos oriundos de granjas, né? Então, é isso. Leite, e tudo mais. Porque são produtos que estragam muito rápido. Então, o maior exemplo de agricultura familiar comercial são os cinturões verdes ao redor dos centros urbanos. Lá no sul e no sudeste asiático, a gente vai ter a produção de arroz feita em terraços alagados. O que os caras fazem? Os caras pegam a montanha lá, o Himalaia lá, que é assim, e aí eles transformam esse Himalaia, eles fazem cortes, né, nesse Himalaia, eles vão fazendo corte. Acho que eu não vou conseguir desenhar isso aqui. Peraí. Então ali tem o Himalaia. O que os caras fazem? Eles vão lá e fazem degraus na montanha, né? De forma que esses degraus sejam utilizados para a prática agrícola. Ó, não sei se dá para ver, mas os caras pegam uma montanha lá, um paredão, e cortam essa montanha, fazem como se fosse um bolo de noiva, e aí eles vão produzir. Deixa eu ver se eu consigo mudar de cor. Consigo? Eu tenho que conseguir aqui. E aí os caras vão e plantam arroz aqui assim, ó. Aqui fica a plantaçãozinha de arroz, tá vendo, ó? Aí eles vão e plantam arroz aqui, ó. Isso aqui a gente chama de terraceamento, né? É a plantação em terraços, em degraus. Isso aqui, como é que você vai mecanizar uma parada dessa
Como é que você vai botar um trator para andar ali em cima, né? Você não tem como fazer isso. Então, ela é pouco mecanizada, né? A gente chama de agricultura de jardinagem, né? Tem o uso intensivo de mão de obra e principalmente mão de obra familiar. E aí, por fim, a agricultura familiar pode ser também de subsistência, né? E aí, em geral, em regiões mais pobres, com uso de técnicas mais rudimentares e tal, que é a produção para o próprio sustento, beleza? Por outro lado, a gente tem a agricultura chamada de patronal. Então, o oposto de agricultura familiar é a agricultura patronal, que é aquela agricultura em que, muitas vezes, o proprietário da terra, ele, ele não lida direto com a produção agrícola. Então, muitas vezes é o cara que ele é o dono de uma fazenda de 10 mil hectares em Goiás, o cara tem uma Hilux, o cara usa uma fivela enorme de cinto prateado, o cara usa um chapéuzão, o cara patrocina o rodeio da cidade, mas o cara nunca enfiou a mão na terra, né? Quem faz isso é um administrador da empresa. Então, o cara é apenas o patrão, porque ele é o dono do meio de produção, que é a fazenda, né? Isso a gente chama de agricultura patronal. Em geral, as relações aqui são relações trabalhistas, né? São relações assalariadas. Você não tem famílias produzindo aqui, você tem empregados contratados, né? E subcontratados e tudo mais. Então, no Brasil, a agricultura patronal foi criada na época da colonização, quando começaram as chamadas plantations, olha lá, plantations aqui, né, em que havia o latifúndio, o monocultor de produtos tropicais, né, café, cana, algodão, voltados para exportação. No período colonial usava-se a escravidão, atualmente usa-se uma mão de obra assalariada, que em geral é precária, beleza? Ou seja, o trabalhador, ele realiza um trabalho bastante precário. Muitas dessas agriculturas, dessas grandes fazendas em que há agricultura patronal, que o dono da fazenda tem uma Hilux e tem um escritório lá na Avenida Paulista, muitas dessas exploram a mão de obra escrava, tá? É, mas a escravidão não acabou no Brasil? Não, principalmente no campo. No campo, a escravidão nunca acabou no Brasil. E mais recentemente, em áreas urbanas, a gente vai ver a escravização de imigrantes bolivianos, haitianos, quem mais? Peruanos, né, que vêm trabalhar ou na construção civil ou em lojas, fábricas de tecido, né, essas coisas de costura e tal. Atualmente, o agronegócio é o maior exemplo de agricultura patronal. Tudo bem, galera? Tranquilo? Pessoal, deixa eu vir para cá para ver se vocês estão prestando atenção. Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo me vendo? Vocês estão com alguma dúvida? Estão muito quietinhos. Espera aí. Incluir meu vídeo no grid. E aí? Tranquilo? Tudo certo? Tá de boa? Então, bora lá. Ó, deixa eu voltar no compartilhamento lá. Eu tava com a câmera estranha. Beleza, Flavinha. Ó, uma janela e vamos voltar lá no nosso PowerPointzinho. Então, aí a gente vem para o agronegócio. O que é o agronegócio? Bom, o próprio termo diz, né? Agro tem a ver com produção de alimento. Negócio tem a ver com atividade econômica. Então, é quando a produção de alimento vira uma atividade econômica. Durante muito tempo na história da humanidade, a produção de alimento não era uma atividade econômica. A produção de alimento era uma forma de se manter vivo, de se sustentar, né? Mais recentemente, a gente está falando aí da época do fim da Idade Média, mais ou menos, é que a produção de alimento passa a ser um grande negócio, né? E esse agronegócio, ele vai avançar, ele vai crescendo e ele vai... Peraí, o Wallace entrou aqui. Ele vai avançar, ele vai crescendo e ele vai chegar nos dias de hoje com esse termo, agronegócio, né? Ou então a gente ainda chama de agroindústria, né? Então esse agronegócio que a gente fala hoje, ele consiste num conjunto de negócios que envolve a produção agropecuária.
Quando a gente fala conjunto de negócios, a gente está falando de coisas que acontecem antes da produção de alimento, dentro da fazenda e depois da produção do alimento propriamente dito. Tudo bem? Então, a gente está falando das pesquisas, os insumos, tudo aqui, ó, insumo, maquinário, defensivo químico. Ó, deixa eu só fazer uma coisa aqui, porque defensivo químico é o termo que eu retirei da revista onde eu peguei esses termos. Mas defensivo químico, ele tem um nome. Fertilizante tem um nome. E o nome disso quer ver, ó? Peraí, inserir, caixa de texto. O nome disso é agrotóxico. Ou seja, ele é tóxico. Mesmo que a gente use o termo defensivos agrícolas ou defensivos químicos, ele não deixa de ser tóxico. Beleza, galera? Tranquilo? Olha lá, deixa eu voltar pro vermelho, que eu gosto do vermelho. Então, eu gosto muito de dizer que é agrotóxico. Eu aconselho muito vocês a assistirem, a ouvirem um podcast do Foro, não, do Mamilos, né, em que eles discutem o uso de agrotóxico no Brasil. Eu acho que é um podcast do início desse ano, se não for, é do final do ano passado. É maravilhoso, assim, né? Então, a menina que vai lá falar, ela deixa bem claro que o que a gente come é tóxico e que, dependendo da quantidade de produto químico que tiver ali, ele pode matar, pode ser um veneno, né? Então, é isso. Um remédio não deixa de ser uma droga, né? É um veneno. Do mesmo jeito que ele cura, ele pode matar. Então, as dosagens do agrotóxico aí no Brasil, a gente tem que ouvir o podcast lá. Então, existem coisas que acontecem antes da fazenda, tudo bem? Que é a pesquisa científica feita pela Embrapa, né? A produção de sementes mais adaptadas, mais é, melhoradas e tal. Aí isso aqui sai lá e vem para a fazenda propriamente dita. Dentro da fazenda, a gente vai ter o plantio, o manejo do solo, a colheita, o beneficiamento, ou seja, se é café, você descasca o café e pega a sua semente. Se é laranja, você moe a laranja, espreme a laranja e pega só o suco. É isso que a gente chama de beneficiamento. Isso acontece dentro da fazenda hoje em dia. É, a manutenção das máquinas, o armazenamento dos insumos, tem um armazenzinho lá e tal. E depois o produto sai daqui e ele vai ser distribuído, né? Ele vai ser distribuído, que é o que acontece depois da porteira. Então, aqui tem frigorífico, as indústrias têxteis, os centros de distribuição como o Ceasa, Ceagesp. Ai, que legal, no Ceasa, mano, é mó da hora, vocês não acham? Várias coisas da hora lá, comprar temperos, comprar plantinhas, comprar comprar cogumelos também, adoro comprar cogumelos no Ceasa. E, então tá aí, isso é o agronegócio, tudo bem? Vocês podem ver em algum vestibular o termo agroindústria. Então, agroindústria nada mais é do que a imposição de um ritmo de fábrica à natureza. A natureza tem o tempo dela. Existe o tempo da chuva, o tempo do sol, o tempo da seca, o tempo do frio, o tempo. E a produção de alimento a, até o século XX, ela respeitava o tempo da natureza, né? Tinha que respeitar o tempo da natureza. Hoje em dia, com o uso de maquinário, conhecimento científico, sementes adaptadas, sementes transgênicas, a gente não mais, ou os agricultores não mais dependem do tempo da natureza, ou seja, se produz quase que continuamente, ignorando a, se tá frio, se vai chover, se choveu demais naquele ano e tal, né? Então, cada vez mais a agroindústria supera as questões da natureza, ou as questões, né, de tempo e clima, beleza? Então, tá aí, isso é o agronegócio. Fabinho, se o vestibular, você falou um monte de coisa, pelo amor de Deus. Se o vestibular perguntar para mim, defina agronegócio, você vai dizer assim, ó, é um conjunto de negócios que envolve a produção agropecuária. Acabou. E vai para o item B. E vai terminar a sua prova. Beleza? Terminou a prova, se sobrar uns 30 minutinhos, você volta lá.
e complementa. Diz assim, ó, o conjunto de negócios que envolve a produção agropecuária antes, durante e depois a produção do alimento propriamente dito. Acabou, né? Então, você ainda pode exemplificar, né? Então, é o conjunto de negócios que envolve a produção agropecuária, desde as pesquisas científicas até a distribuição para o mercado consumidor, tá bom? Mas você não pode deixar de pôr que é um conjunto de negócios que envolve a produção agropecuária, tá bom? Distribuição, a logística, os caminhões, enfim, tudo isso é o agronegócio. E esse agronegócio, ele vai se desenvolver principalmente com a Revolução Verde, beleza? A Revolução Verde, ela é uma, uma mudança drástica na produtividade e na produção agrícola do mundo, né? Então, as décadas de 60 e 70 ficaram marcadas por esse grande desenvolvimento chamado de Revolução Verde. O que aconteceu na Revolução Verde? Houve uma modernização do campo, beleza? Aumentou a preocupação, havia uma preocupação muito grande com a população mundial que vinha crescendo muito, principalmente nos países pobres, Brasil, México, Índia, China, África do Sul, Argentina, então essa população mundial vinha crescendo muito. Os países ricos começaram a ficar preocupados que essa população mundial vinha crescendo muito, falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos usar a nossa tecnologia aqui e vamos, já que a gente tem tecnologia e dinheiro, e vamos oferecer para esses países pobres uma alternativa econômica. Vamos fazer dos países pobres grandes produtores de alimento. E os países ricos, portanto, ofereceram e venderam esse pacote de tecnologias, né, que vão desde sementes adaptadas, sementes melhoradas, né, através do cruzamento de semente com semente, e até o uso de maquinário mesmo, né, inclusive bancos que vieram para o Brasil para financiar a produção de alimento. Só que tem um problema. Durante a Revolução Verde, os países pobres ficaram dependentes dos países ricos. E essa é uma das consequências, a gente poderia até ter colocado aqui embaixo, da Revolução Verde. Então vamos lá. O que foi a Revolução Verde? Bom, na década de 60 e 70, havia um crescimento demográfico, né? A população mundial crescia muito rápido, e aí havia um medo, né, de faltar alimento para a população, e diante desse medo da falta de alimento, os países ricos pensaram que, para garantir a produção de alimentos para eles, o ideal seria que os países pobres passassem a produzir alimentos. Então, os países ricos tiveram uma ideia genial, que é, vamos pegar uma tecnologia que a gente produz aqui e vamos oferecer essa tecnologia para os países pobres. E os países pobres, com essas tecnologias, começaram a produzir mais alimento e vão vender esses produtos e acabar com a fome mundial. Bom, até aí é tudo lindo, maravilhoso. Só que a gente sabe que não existe almoço grátis, né? Ou seja, os caras iam cobrar por esse pacote de insumos, tá? E os caras, de fato, cobraram. Peraí. O que eu nunca fui? Lá no Ceasa. Ceasa. Não, ô louco, galera, é uma delícia lá. Tem muitas. Tem um mercado de flores lá, e aí é mais barato, por exemplo. Então, sempre aqui em casa que eu quero. Quer ver um período do ano, que é mais ou menos agora em junho, julho, agosto, setembro, que fica tudo muito seco, né? Aqui o inverno é mais seco. E aí as plantinhas daqui de casa secam. Eu preciso levar elas para passear. Eu fico andando aqui no corredor aqui, ó, levando as plantas para passear para achar onde é que tem sol. Senão elas secam, porque não bate sol aqui durante o inverno. E aí quando chega em setembro, outubro, que volta a chover, eu vou lá no Ceasa comprar manjericão, sálvia, todos os temperos da hora para cozinhar. O Renan perguntou assim, Fabinho, o New Deal teve influência nesse crescimento demográfico mundial? Ó, o New Deal teve uma influência no crescimento demográfico que vai começar nos Estados Unidos, né? São os chamados baby boomers, né? Aquela galera que vai nascer aos montes. E aí tem a ver com o New Deal. Só que esse crescimento demográfico
Ele já tinha sido grande na Inglaterra, que se industrializou antes. Depois ele foi grande nos Estados Unidos. E aí, quando os países pobres se industrializam depois da Segunda Guerra Mundial, aí o crescimento demográfico vai ser muito grande. Beleza? Então, o New Deal teve influência nesse crescimento demográfico? Teve, mas principalmente nos Estados Unidos, tá? No resto do mundo, isso tem a ver com a chegada das indústrias nos demais países do mundo. Beleza, galera? Tranquilo, né? Muito boa pergunta. E aí, então, só que a gente sabe que não existe almoço grátis, né? Então, o que que os países ricos fizeram? Eles chegaram para os países pobres e falaram assim, ó, eu tenho uma caneta aqui, beleza? Você quer essa caneta? Aí você fala, pô, eu quero, mano, tô precisando de caneta, eu não tenho o que fazer, não tenho o que vender, eu preciso da caneta para poder ganhar dinheiro. Aí os Estados Unidos falam assim, olha, essa caneta aqui eu vendo para você, né? Então, a caneta, só para vocês entenderem, a caneta é o pacote de tecnologias, né? O cara lá vai precisar do pacote de tecnologias para produzir alimento. Então, chegam os países ricos e falam assim, ó, toma essa caneta aqui, eu vendo ela para você. E aí o cara do país pobre fala assim, mas velho, eu não tenho dinheiro para comprar. Aí o que, que os Estados Unidos fazem? Os países ricos fazem? Não tem problema. Toma aqui R$ 10 emprestado para você comprar a caneta. Entendeu o que eu estou dizendo? Aí você toma R$ 10 emprestado, pega a caneta, com essa caneta você tem que ganhar dinheiro, ou seja, tem que produzir alimento. Quando chega no final do ano e você vê que você produziu X de alimento, você conseguiu lucrar R$ 10 para produzir tanto alimento e vender esse alimento para o resto do mundo. Quando chega no final do ano, o país rico chega e fala assim, meu querido, cadê aquele dinheiro, aqueles R$ 10 que eu te emprestei para você comprar o pacote de tecnologia? Aí o cara fala, ixi, mano, peraí que eu vou pegar meu lucro e vou dar para você. Então, o cara do país pobre, ele vai lá e paga os R$ 10, que é o que ele pagou, o que ele combinou para comprar o pacote de tecnologia. Só tem um problema, né? Empréstimo tem juros. E aí o que aconteceu com esse produtor agrícola? Ele teve que pagar os R$ 10, só que ele ficou devendo os 3% de juros. Ele ficou devendo lá, vai, uns 40, 50 centavos. E aí ele falou, putz, eu tô devendo uns 50 centavos. Aí ele fala assim, ô banco, você não tem como me emprestar mais um pouquinho? Aí o banco vai lá, o banco da Europa, né? O banco dos países ricos. E fala assim: não, claro, eu te empresto, toma aqui, ó, mais R$ 10, né? Você usa o pacote de tecnologia de novo, só que agora os juros vai ser maior. Aí o produtor do país pobre, ele precisa produzir mais ainda para poder pagar o empréstimo e a dívida, beleza? E aí o que acontece? Os produtores dos países pobres acabam ficando extremamente dependentes, tanto do mercado consumidor dos países ricos, quanto da tecnologia dos países ricos, quanto dos empréstimos dos países ricos, né? Então, caramba, Fabinho, por que que chamam esse negócio de Revolução Verde? Ora, chamam porque quem deu o nome foram os países ricos. Chamam de Revolução Verde porque, não, porque quem de fato ganhou com a Revolução Verde foram os países ricos. A maior parte dos países pobres, apesar de terem se modernizado, apesar de terem aumentado a sua produção de alimento, são países que até hoje permanecem produtores de alimento. Muitos não conseguiram se modernizar, muitos se modernizar em termos de tecnologia digital e tal. Muitos não conseguiram ter indústrias automobilísticas. É o caso muito do México, da China, desculpa, da China não, da Índia, da África do Sul e um pouco do Brasil. O Brasil ele vai começar a Revolução Verde, só que o Brasil ele pula fora do barco bem rápido. Por quê? Porque a gente já tinha no Brasil alguns institutos de pesquisa em agricultura. A gente tinha a Embrapa, a gente tinha a Escola Rural do Rio de Janeiro, onde estudou Raul Seixas e meu sogro, mais ou menos perto do Raul Seixas. Ele sabia da existência do Raul Seixas pela Escola Rural. A gente tinha o Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, que faz pesquisa científica. A gente tinha aqui em Campinas, o Instituto Agronômico de Campinas, né? Então, o Brasil, a gente tinha. Quando a gente viu o pacote de tecnologia que os caras estavam oferecendo, o Brasil rapidamente falou: não, 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 isso aqui a gente produz aqui dentro, beleza? E olha como a Revolução Verde foi muito boa para os países ricos. Por quê? Elevou a produtividade de produção agrícola, ok, o que garantiu alimento para a população, principalmente quem pode pagar,
que é a população mais rica. Depois, aumentou o êxodo rural, porque como mecanizou o campo, mais gente saiu do campo e foi para as cidades. Só que tem um detalhe, galera. Quem é que estava se instalando nas cidades dos países pobres? A Volkswagen, a General Motors, as indústrias dos países ricos. Então, olha que negócio ótimo para os países ricos, né? Olha como a desigualdade no mundo de hoje, ela foi construída principalmente no pós-guerra. Por quê? Porque ao modernizar o nosso campo, a gente dispensou mão de obra barata para as cidades. Os caras lucraram duplamente. Eles garantiram a produção de alimento para eles, garantiram que a gente ficasse endividados com eles. Para pagar essa dívida, a gente precisava exportar mais do que importar, né? Então precisava vender alimento. E o melhor de tudo para os países ricos é que a chegada da Volkswagen, da General Motors, da Mercedes, contou com uma mão de obra extremamente barata no Brasil, que era a mão de obra que estava saindo do campo e vindo para as cidades, entendeu? Além disso, no campo houve um aumento da concentração fundiária, aumentou também os conflitos no campo por terra, né? Porque se aumentou a concentração de terra nas mãos de pouquíssimas pessoas, então as outras vão lutar pela terra. Depois a gente vai ter uma estagnação tecnológica do sul do mundo, ou seja, do mundo pobre, e aí problemas ambientais decorrentes das monoculturas, né? Então, a monocultura da soja, a monocultura da cana, a monocultura da laranja, do café, ela tem destruído bastante o meio ambiente e mais recentemente com a chegada dos agrotóxicos. Tudo bem, então, Revolução Verde? Então, pergunta o que é a Revolução Verde. É um processo de modernização do campo que elevou drasticamente a produtividade agrícola. Ponto. Quais as consequências da Revolução Verde para os países pobres? Horríveis, né? Aumentou o êxodo rural, aumentou a dependência econômica, os países pobres tiveram que se endividar para poder, ou tiveram que exportar alimento para poder pagar as dívidas. Os países pobres não desenvolveram tecnologia, porque ficaram dependentes da tecnologia dos países ricos. Beleza? Tranquilo? Então é isso. E aí, a Revolução Verde, a partir de 2000, a partir dos anos 90, ela passou a ter, não a Revolução Verde em si, mas surgiu um termo aí chamado de biotecnologia, né? Que nada mais é do que um conjunto de tecnologias que utilizam seres vivos, olha lá, sistemas biológicos, para a produção ou modificação de produtos, ou então para um processo. Então, só para vocês terem ideia, a biotecnologia já existia antigamente, só que ela não tinha esse nome, né, ainda. Então pensa, os monges que produziam cerveja lá no século 7, 8, né, na Europa medieval, os monges descobriram que se eles pegassem a cevada, fizessem um suco de cevada, misturassem nessa cevada lúpulo e deixassem essa cevada numa janela, numa torre de um monastério, de um mosteiro, né, onde ficavam os monges, com a janela aberta, bactérias viriam pelo ar e fermentariam aquele suco. Ah, vai, rapaz, que resultado aqui. O Google interrompeu aqui, maldito. Maldito não, bendito, né? Eu gosto do Google. Então, as bactérias que vinham pelo ar fermentava aquele suco de cevada e transformava aquele suco de cevada numa coisa maravilhosa, que é a cerveja. Outra coisa, a biotecnologia existia para fazer vinho, né? Os vinhos eram feitos, olha só que coisa interessante, também na Europa medieval, os vinhos eram colhidos sempre por pessoas descalças. E depois que a colheita da uva era feita, a colheita da uva, né? Ninguém colhe vinho, o cara colhe uva, a galera colhia a uva, jogava essa uva em grandes bacias e com o mesmo pé sujo de terra, pisava o vinho. Porque na terra tinha um monte de bactéria e essas bactérias ajudavam a fermentar o vinho. E aí o vinho ficava bom. Então, se a galera, depois que colheu lá, fez a colheita da uva, fosse eu vou lavar meu pé, lavava o pezinho e depois fosse pisar no vinho, o vinho ficava ruim. Porque daí você não tinha bactéria fermentando legal aquele vinho. Ele ficava meio suco, meio ácido, faltava álcool no vinho.
e aí as bactérias ajudam a fermentar. O queijo, a mesma coisa. O queijo gorgonzola, o queijo, sei lá, esses queijos mais fedidos ou mais caros aí que tem, eles são fungos em volta, né, do queijo. A gente está comendo fungo. Né? O processo de fermentação de pão. Agora na quarentena todo mundo resolveu fazer pão. Fico com dó das padarias. Padarias vão falir, porque todo mundo agora aprendeu a fazer pão de fermentação caseira. O cara fica com farinha, água e alguma coisa ácida, suco de limão ou de abacaxi, mistura lá, o bagulho começa a borbulhar, as bactérias começam a crescer ali, aí ele tira isso, joga lá na farinha tal, e faz um pão maravilhoso de fermentação caseira. Isso já era biotecnologia, só não tinha esse nome. O Mendel, né, na verdade, vem a era microbiana, que é com o advento do microscópio, a galera conseguiu enxergar essas bactérias e como essas bactérias ajudavam a fermentar vinho, queijo, cerveja, pão e tudo mais. E aí o Mendel, ele vai contribuir para a biotecnologia com a engenharia genética, beleza? Acho que vocês já devem ter estudado as ervilhinhas, né, lá em genética, estudaram? Sim ou não? E aí? Semana que vem. Ah, da hora. Legal, então semana que vem começa a genética. Então vocês vão estudar a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, vai cruzar ervilhinha torta com ervilhinha lisa, aquela coisa. E aí, o Mendel, ele começa a manipular geneticamente a... Acho que é com ervilha mesmo os experimentos dele, né? E ele começa a manipular geneticamente e o Mendel, ele é o criador do que a gente chama hoje de engenharia genética, né? A galera produzindo aquelas melanciazinhas pequenininhas, né, sem caroço nenhum, né, isso porque ocorreu a transgenia, que são os alimentos transgênicos, tá? Eu não vou falar muito de alimento transgênico, só vou colocar aqui alguns aspectos positivos da produção transgênica ou da produção de alimentos transgênicos. Galera, transgênico, pelo amor de Deus, hein? Uma vez eu estava corrigindo uma prova, aí eu pedia para o aluno identificar o tipo de alimento tal que era produzido a partir da técnica do texto acima, né? Era uma questão assim, identifique o alimento tal. Ele tinha que dizer que eram alimentos transgênicos. E aí o rapaz disse que era alimentos transgêneros. Ô louco, né? Errou, né? Errou feio. Imagina, sei lá, uma maçã que nasceu maçã e queria ter nascido e que se identifica com o gênero, não sei, não tem masculino de maçã. Pera. Uma pera que queria ser pero, né? Uma pera que se identifica com as peras. Olha lá, sexualidade. Existe sexualidade vegetal? Existe, claro que existe, né? Sei lá. Não, sexualidade. Existe a função de cada um deles, mas não existe gênero, né? Não existe identidade de gênero, claro. Óbvio. Isso, é isso que eu estava falando, Renan. Muito bem, a gente está conectado aqui no mundo. Então, vamos lá. Voltamos lá. Depois dessa brincadeira de mau gosto, aí, dessa memória de mau gosto do meu aluno que escreveu planta transgênera. Aqui a gente tem os alimentos transgênicos. Os aspectos positivos dos transgênicos, lembrando que a transgenia, ele é diferente, vocês vão ver isso também, mas ele é diferente do cruzamento de espécies, ou então de sementes adaptadas, né? Então, para fazer uma semente adaptada, eu pego, vamos supor que eu quero fazer um café que seja que seja mais doce naturalmente. Porque eu tenho algumas espécies de café que são naturalmente doces, né? Mas sei lá, essas espécies de café só nascem numa montanha da Etiópia. Eu tenho espécies de café que não são naturalmente doces. Eu quero uma espécie de café que seja naturalmente doce, mas que possa ser plantada aqui no clima do Cerrado. Sei lá, estou inventando. Então, o que eu faço? Eu vou cruzando é, cafés com cafés, cafés com cafés, até chegar numa semente que seja mais doce, e aí sim eu tenho uma semente adaptada. Na transgenia, não. Quando eu faço um alimento transgênico, eu pego um café, uma variedade de café comum, pego o DNA dela, tiro do DNA aquela característica que faz ela não ser doce,
pego lá no DNA do café, que é doce naturalmente, e coloco, eu plugo, eu conecto essa característica no DNA do outro café. Isso é transgenia. E eu estou explicando bem por cima, porque eu acho que a professora ou o Caio, não sei quem que vai falar de genética com vocês. Então, a vantagem dos transgênicos é a possibilidade de elevação da produtividade, né? Então, a redução no consumo de insumos químicos, porque os transgênicos são naturalmente mais resistentes, ou seriam naturalmente mais resistentes, o que teriam uma redução nos impactos ambientais, e seria possível também fazer alimentos transgênicos com maior qualidade nutritiva. Então, fazer um brócolis super nutritivo, ou então fazer um boi do tipo Okja. Quem assistiu Okja aí na Netflix? Alguém assistiu? O filme Okja é do mesmo diretor de Parasita, que ganhou o Oscar esse ano. É muito legal. Os caras inventam um porcão transgênico, que é um porco mais ou menos do tamanho de um boi, né? E aí, esse filme me ajudou bastante a deixar de comer carne. Se eu tinha dúvida, quando eu assisti esse filme, eu passei a ter mais dúvida ainda. É, então, é muito bom, né, Isaac? Muito bom, muito bom. É triste, né? É pesado o filme. É muito parecido com Parasita, no sentido de que ele é um filme que começa fofinho, legalzinho, e depois você fica arrasado no final, né? Enfim. Não é um bom filme para assistir em tempos de pandemia, porque daí você vai ter que almoçar amanhã e vai comer aquele bifão lá e vai falar, acho que eu não quero isso. Bom, aqui a gente tem os aspectos negativos levantados pelos cientistas, né? Então, há dúvidas em relação aos impactos sobre o meio ambiente e a saúde, uma vez que a gente não conseguiu estudar os impactos de longo prazo, lembrando que os transgênicos são um tipo de alimento aí do final dos anos 90, então, em 20 anos a gente não consegue saber exatamente os impactos sobre a saúde ou sobre o meio ambiente. Uma outra crítica que se faz à produção de alimentos transgênicos é essa concentração tecnológica e o monopólio que fica nas mãos de empresas como Bung, Monsanto, e a falta de variabilidade genética, que pode levar à erosão genética. Então, os transgênicos, eles são todos com o mesmo DNA. Se uma praga ataca uma espécie transgênica, toda ela vai morrer, porque não tem nenhum ser ali que é mais resistente. Nenhum ser ali, como todos eles têm a mesma característica do DNA, não tem nenhuma mutação ali dentro que faz com que algum serzinho ali, alguma plantinha, alguma soja seja mais resistente a uma determinada praga. Tudo bem? E aí os caras vão ter que ficar fazendo sementes transgênicas cada vez mais resistentes, o que pode elevar a resistência dos insetos e das ervas daninhas. Beleza? Fabinho, qual é a solução aí para o uso de agrotóxico e para o uso de transgênico, já que eu não quero comer isso, nenhum nem outro? A solução é essa daqui, ó. É a agricultura orgânica, beleza? A gente tem e aí eu falo agricultura orgânica e paro, beleza? Fiquem tranquilos que eu falo de agricultura orgânica e paro, porque já faz uma hora que a gente está falando aqui. É, Primeiro que a agricultura orgânica não é, ou o alimento orgânico não é qualquer alimento que não tenha agrotóxico. Existe uma diferença entre a agricultura orgânica e alimentos livres de agrotóxico. Tanto que você pode receber um selo de alimento livre de agrotóxico, mas se você, por exemplo, usa mão de obra escrava, você não tem o selo de agricultura orgânica. Entendeu o que eu quero dizer? Então, a agricultura orgânica, ela consiste num conjunto de técnicas de produção agrícola e uma dessas coisas é a ausência, a não utilização de agrotóxico. Tudo bem? Então, a agricultura orgânica, a gente criou a ideia e o preconceito de que a agricultura orgânica é cara, tá bom? A gente depois pode fazer uma discussão sobre isso. Mas a agricultura orgânica, ela não é cara. O problema é a gente querer comprar alimento orgânico com a mentalidade de quem compra alimento convencional. Eu vou explicar para vocês. Toda semana, acho que eu consigo abrir o WhatsApp aqui, meu coisa. Toda semana,
Um cara que tem uma fazenda de alimento orgânico, o Rodrigo, ele manda para mim todos os alimentos que eles têm lá na fazenda, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Que eles produziram na fazenda. Peraí. Pronto, agora vai. Vamos, filho. Aí foi. Tá meio devagar aqui, galera. Então, eu vou falando enquanto abre. Então, ele manda lá, essa semana a gente vai ter alface crespa, alface lisa e alface mimosa. Aí, às vezes, eu tô afinzaço, assim, de comer um rango, sei lá, de comer uma, uma lasanha de berinjela. E aí, putz, naquela semana não tem berinjela. E vai passar 3 semanas, 4 semanas sem ter berinjela. Beleza? Porque é normal. A produção orgânica, ela depende do tempo da natureza. Agora, para eu, então, se eu quero comer alimento orgânico, eu preciso me educar para cozinhar alimento orgânico e saber que o alimento orgânico ele não tem o tempo todo. Então, se você quiser ir no Pão de Açúcar, se você quiser ir no Carrefour ou no Extra e quiser comprar a berinjela, vai ter berinjela o ano inteiro lá, entendeu? Porque a agricultura convencional usou agrotóxico, usou sementes genéticas ou sementes adaptadas, sementes transgênicas ou adaptadas para ter berinjela o ano inteiro, para ter abobrinha o ano inteiro, para ter morango o ano inteiro, né? Só que a agricultura orgânica não funciona bem assim. Se eu quero comer morango orgânico, eu vou ter que esperar o cara falar, olha, em setembro, outubro vai sair morango. Vocês querem? Então é só lá que eu vou comer morango, fazer bolo de morango, fazer geleia de morango, entendeu? É, então é isso. A gente precisa aprender que não dá para comprar alimento orgânico com a mentalidade de quem primeiro quer escolher o que vai comer para depois ir comprar, né? Então, a gente tem que entender que o orgânico primeiro chega na nossa mesa e depois a gente decide o que vai comer. E aí o orgânico vai ser barato, né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Orgânicos. Orgânicos MF. Eu vou colocar aqui, ó. É claro que ele é um pouco mais caro do que a alimentação convencional, mas deixa eu botar aqui, ó. Uma guia do Chrome. WhatsApp. Ó, então, vocês estão vendo aí, ó, que ele fala aí, ó, cobra 5 conto para entregar, que é a fazenda lá de Morungaba, mas tá aqui. Então, em 30 de maio, olha o que tinha de verdura, ó, funcho de erva doce, capim-cidreira, couve-manteiga, couve-kale, escarola, cheiro verde, espinafre, agrião, rúcula, catalão e almeirão. Eita, não tinha coentro, tá vendo? Não tinha coentro. Se eu quisesse coentro, eu não, se eu quisesse fazer um rango com coentro, um bobó, sei lá, eu não ia poder comer, tá vendo? Repara legumes e verduras. Aqui eu tenho repolho verde e repolho roxo. Eu tenho couve-flor, eu tenho brócolis ninja, eu tenho brócolis ramoso, tá vendo? Mas eu não tenho abobrinha, mas eu tenho berinjela. Se eu for lá para cima, vou lá para cima, ó, vou lá para trás. Aqui ele tá carregando. Ó, vamos para fevereiro. Dá uma olhada. Vocês estão achando abobrinha e berinjela aqui? Não tem abobrinha e berinjela, mas em compensação ao que tem aqui, coentro. Então eu posso cozinhar o meu bobó. Tudo bem? Então, o que que caracteriza a alimentação orgânica? E aí, só uma coisa, como eu estou comprando direto do produtor, os preços não são tão altos, tá vendo? O alface americano é R$ 3 cada. O pé é grande, é muito grande. Se o pé tá pequenininho, se o pé de alface tá pequenininho, ele vai lá e vai dar dois pra gente, que o Rodrigo é gente boa pra caramba, né? Então, os preços, é claro que são um pouco maiores, mas eles não são tão maiores. Por exemplo, aqui, ó, não tem tomate. Não tem tomate. Simplesmente, se eu quiser comer molho, macarrão, molho de tomate, eu não vou comer. Por quê? Porque não tem tomate. Mas pode ser que no futuro, ó, tenha tomate. Mas, ó, tá caro o tomate, então eu vou esperar ficar mais barato. Então, a agricultura orgânica, galera,
ela depende de uma mudança de mentalidade, né? A gente tem essa mentalidade de que o alimento orgânico é caro, de que o alimento orgânico é sujo, de que o alimento orgânico é feio e de que o alimento orgânico é, é pequeno. E esse padrão de alimento orgânico, a gente brinca, a gente que é mais de comer os ramos mais alternativos, tá? A gente brinca que é o padrão pão de açúcar de orgânico. Porque se a gente porque o pão de açúcar, se a madame que compra orgânico for lá comprar orgânico e não tiver a berinjela orgânica, ela vai ficar brava. Ela vai reclamar lá no saque do pão de açúcar, entendeu? Então o que ela faz? O pão de açúcar tem que comprar, tem que ter berinjela o ano inteiro orgânica. E aí o pão de açúcar acaba tendo que, sei lá, pressiona o produtor para colher aquela berinjela, mesmo que ela esteja pequenininha, né? E aí fica esse padrão pão de açúcar, que é o alimento orgânico feio, sujo, pequeno e caro, né? Quando na verdade o alimento orgânico não é bem assim. Basta a gente ter canais, depois eu posso passar para vocês, e comprar direto do produtor, direto do fazendeiro, o pequeno fazendeiro, o cara ali que se esforça para manter o alimento, a produçãozinha dele, beleza? E aliás, quando a gente corta o intermediário, a gente compra direto do produtor, a gente, o produtor lucra mais e a gente gasta menos. O que eu quero dizer é que quando eu vou comprar o mesmo produto aqui no varejão do lado, é o varejão que lucra, é o produtor que lucra, é a transportadora que lucra, é todo mundo que lucra, né? Quando eu compro direto do produtor, o produtor consegue vender um pouquinho mais barato e eu consigo comprar um pouquinho mais barato, né? Tudo bem, galera? Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo. Maravilha, maravilha. Nenhuma dúvida mesmo? Então, acho. O Elamão acho Total. que tem uma dúvida no chat. Fala, Elaman. Peraí, deixa eu achar aqui. Passou? Ou eu que não. Aqui, ó, voltando um pouco para o agronegócio, na era pré-BBB, Bolsonaro bagunçando o Brasil, eu gostei dessa. Para mim, a era pré-BBB quando eu falo BBB, eu entendo Boi Bala Bíblia, que é o Congresso Nacional, né? O Boi Bala Bíblia. É, como seria a atuação do Ministério da Agricultura dentro. Sério, voltando um pouco para o agronegócio, na era pré. Antes, olha, o Elaman, a gente teve já no governo, no primeiro mandato, segundo mandato do governo Dilma, uma tendência de aumento dos agrotóxicos. Então, essa coisa de o cara está liberando geral agrotóxico e tal, não é uma novidade. Já houve no passado o aumento, uma tendência de aumento na liberação de agrotóxico. Tudo bem? Por uma pressão do Congresso BBB, principalmente o Congresso do Boi, que é a bancada ruralista, a vigilância sanitária, mas principalmente o Ministério da Agricultura, ele afrouxou a regulamentação para que as empresas pudessem registrar agrotóxicos no Brasil. Como ele afrouxou essa regulamentação, que é o que todos os sinistros do Bolsonaro estão fazendo, né? O sinistro do meio ambiente, o sinistro da economia, o sinistro da educação, todos eles estão fazendo, ele afrouxou a regulamentação. E ao afrouxar a regulamentação, a gente permitiu o registro de agrotóxicos no Brasil que muitas vezes não são registrados nos países de origem dessas empresas, né? Então, a era pré-Bolsonaro era ruim, mas ela ficou muito pior agora, com essa desregulamentação, essa praticamente liberação, né? Então, quando a regulamentação ela é muito insignificante, a gente diz que é uma liberação, tudo bem? Então, o que eu quero dizer é, vamos imaginar que a indústria do álcool conseguiu aprovar uma lei que permite a graduação alcoólica ou vender bebida alcoólica para quem tem menos de 18 anos. Olha aí que beleza.
Ou imaginar que eles permitem alterar uma lei que permite propaganda na televisão de bebida alcoólica às 9 da manhã, que hoje não pode, né? Então, os caras vão desregulamentando tanto que acaba liberando geral. Então, no período da Dilma havia uma desregulamentação, mas que ainda não tinha liberado geral. Essa liberação do agrotóxico só aumentou. Beleza? Tranquilo? Mas eu gostei do Bolsonaro bagunçando o Brasil, BBB. Curti essa. Mais alguma coisa, galera? Hoje foi longa a aula, hein? 1h15 aí ao todo. Tá gravado. Nossa, achei que eu tivesse esquecido de gravar, mas tá gravado. Eu vou disponibilizar lá pra galera. Bom, acho que se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu tenho uma dúvida. Na Unesp 2019, na segunda fase, perguntaram sobre o uso de sementes crioulas. Ai, que lindeza. É, pelo gabarito, eu entendi que era parecido com os transgênicos. Ó, na verdade, as sementes crioulas, elas são sementes adaptadas. Só que não é uma adaptação feita em laboratório, Renan. Na verdade, eu falei das sementes crioulas aqui, mas eu não dei o nome. É muito comum em comunidades agrícolas, né, em áreas em que tem agricultura familiar, agricultura feita em menor escala, era muito comum os caras trocarem as sementes. Os fazendeiros descobriram que se eles usassem a semente de uma colheita no ano seguinte, pegassem as sementes, usassem a mesma semente da colheita no ano seguinte, a colheita ia, a produção ia enfraquecendo, a planta ia ficando cada vez mais fraca, né? Basicamente porque eram descendentes que tinham o mesmo DNA, beleza? Tranquilo? Ou que tinham DNAs, característica genética muito parecida. Quando os fazendeiros descobriram, e isso vem lá da Idade Média também, que se eles pegassem um pouco das sementes deles e trocassem entre todos os fazendeiros da região e usassem essas sementes cruzadas na colheita seguinte, eles mantinham uma qualidade melhor do alimento. Porque quando as sementes diferentes, quando elas vão sendo isoladas, elas vão sofrendo variações genéticas, né? Quando essas sementes são cruzadas de novo, essas variações genéticas são passadas para os seus descendentes. E com isso, os descendentes ficam mais resistentes, ficam mais fortes. O que eu quero dizer é, imagine muitos cruzamentos dentro de uma mesma família. É o pai, a mãe, 14 filhos. Esses 14 filhos casam-se entre si e têm vários outros filhos. Esses netos casam-se entre si. Então, ali, a variabilidade genética da família vai diminuindo, porque o DNA é muito parecido. E aí, essa família vai ficando mais suscetível à doença, vai tendo mais deficiência e tudo mais. O que, que é o ideal? O cara teve 14 filhos com uma esposa, esses 14 filhos vão lá e cruzam, tudo bem? Com filhos de outras famílias, porque daí os descendentes nascem com um DNA mais misturado e com uma capacidade maior de resistir enfim, de resistir, né? Enfim, a pragas e tudo mais, e com menos eficiência, entendeu? Então as sementes crioulas são essas sementes trocadas entre fazendeiros e é, acaba havendo uma espécie de cruzamento ou uma seleção natural forçada e rápida dessas sementes. Algo que na natureza demoraria, sei lá, milhares de anos para acontecer, quando os fazendeiros trocam as sementes, isso acontece mais rápido. Então eles forçam a evolução ali das espécies. É lindo, é lindo, muito lindo. Hoje em dia os caras estão indo para fazer isso dentro de laboratório. Expliquei legal, Renan? Foi? Mais alguma dúvida? Tá todo mundo me ouvindo? Mas não são iguais, tá? Não tem transgenia nas sementes crioulas. Tem cruzamento. Então, as sementes crioulas seriam uma espécie, seria mais ou menos como as sementes adaptadas. Só que essas sementes que são adaptadas, elas são cruzadas em laboratório. Nas sementes crioulas, elas são cruzadas ali entre fazendeiros mesmo. Mais alguma dúvida, pessoal?
Ixi, Daniel, eu vou dar uma de, como é que chama? Aquela moça que apresentou o Oscar uma vez, Glória Pires, né? Eu não posso opinar. Porque a ideia do enxerto é uma coisa mais da biologia. Então eu vou pedir para você perguntar para quem dá aula de botânica aí, que aí ela vai saber explicar melhor como ocorre esse enxerto em plantas. Eu não sei se equivale, se é a mesma coisa. Mas, ó, pergunta para quem dá aula de biologia, beleza? A Maíra, ou, enfim, acho que é a Maíra, tá aí, a Camila falou. Ah, entendi, Renan. Ah, beleza. Se travou também na aula gravada, você me manda uma mensagem, eu te respondo pelo WhatsApp. Então pergunta lá para a Maíra, se a Maíra não respondeu, se vocês não encontrarem a Maíra até lá, eu vou pedir, eu vejo isso, eu me comprometo a ler, tá bom? Beleza? Mais alguma dúvida, galera? Tá tranquilo? Tranquilo, né? Tudo certo. Então tá bom, pessoal. Fomos longe hoje, mas é legal. Tava com saudade de vocês. Um dia eu vou pedir para vocês ligarem as câmeras para eu ver vocês. Não sei se tem câmeras aí às vezes os computadores não têm câmera. E é nóis. Então tá bom, pessoal. Eu vou interromper a gravação aqui e aí eu já disponibilizo para vocês essa aula.